de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e guerra, chamado Ayla, a Filha da Guerra. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa durante a invasão da Coreia do Norte à Coreia do Sul, após a Segunda Guerra Mundial, onde Seo brinca alegremente com uma borboleta, quando de repente os seus pais lhe chamam, surpreendendo-a com uma bicicleta caseira que o seu pai fez. Depois disso, Seo monta a bicicleta enquanto seu pai a ajuda a pilotar, quando de repente ocorre uma explosão em seu vilarejo, matando alguns vizinhos. Por causa disso, seu pai tenta convencer os soldados norte-coreanos a pararem de atacá-los. Seo então chora, enquanto segue sua mãe para se esconder debaixo da ponte. Entretanto, a mãe de Seo não teve outra escolha a não ser tentar ajudar o seu marido, e acaba deixando Seo para trás. Infelizmente, nenhuma das pessoas da aldeia sobrevive à invasão dos soldados norte-coreanos, com exceção de Seo. Enquanto isso, Ali espera impacientemente que Suleiman saia da sua casa, tocando impetuosamente o sino da bicicleta, enquanto grita o nome dele para descer rapidamente. Por causa disso, Suleiman caminha em direção à sua varanda para verificar o que está acontecendo, perguntando por que Ali está com tanta pressa e fazendo tanto barulho. Mas Ali só responde para ele descer logo. Finalmente, Suleiman sai e coloca um pouco de ração para alimentar os cães de rua. Em seguida, Gazetesse chama Nuran do outro lado da rua para se preparar para a chegada de Suleiman e seus amigos. Os garotos os notam e até compartilham um olhar romântico. Gazetesse então encontra Nuran no meio da viela, dizendo que o seu pai disse que eles enviarão as tropas para a Coreia. Presumindo, Gazetesse diz que o governo turco poderia incluir Suleiman e seus amigos na guerra. Então Nuran o impede imediatamente de pensar sobre isso, porque eles são apenas garotos universitários. Mais tarde, Suleiman e os meninos chegam ao comando da 39ª Divisão de Infantaria Militar, montando as suas bicicletas. Em seguida, Suleiman caminha até o gabinete do Major Skenderum para conversar com ele, quando fica sabendo que eles vão enviar tropas para a Coreia do Sul. Skenderum o informa que Ankara organizou um batalhão porque eles receberam uma ordem para enviar reforços das Nações Unidas. Eventualmente, Skenderum assume que Suleiman é um dos soldados competentes necessários. Não lhe deixando escolha, Suleiman aceita a sua missão e mais tarde ele e os rapazes saem para jantar. Enquanto conversam, Suleiman de repente se sente desconfortável após ouvir o seu amigo William dizendo que não consegue imaginá-lo na guerra. No entanto, Pepe Muharrem responde dizendo que Suleiman é de Maras e que já está em seu sangue cumprir uma missão em guerra. De repente, a conversa fica tensa, até que Suleiman pede para enviar uma mensagem a Nuran antes que ele parta esta noite. Mais tarde, Suleiman se encontra com Nuran lá fora. Nuran começa a ficar preocupada, pensando que Ali o enviou. Então, Suleiman assegura a ela que ele voltará para casa em segurança após completar a sua missão. Infelizmente, Nuran é órfã e o seu tio é o único parente que ela tem. Ele também nunca cuida dela, mas felizmente ela conhece Suleiman, que está disposto a ficar com ela até eles envelhecerem. No dia seguinte, Nimet lê o telegrama que ela recebeu do seu tio Hyun-sin. No entanto, é uma mensagem de Suleiman sobre a Coreia do Sul. Por causa disso, Nimet reza para que Suleiman volte em segurança para casa. No dia seguinte, Suleiman parte enquanto envia cartas para os seus amigos, família e o amor da sua vida, Nuran. Felizmente, Suleiman conta notícias positivas sobre ter sido auxiliado pelos americanos em sua viagem à Coreia do Sul. Mais tarde, Suleiman conversa com o tenente Mezu, perguntando onde ele pode conseguir diesel, já que ele faz parte da unidade motorizada. Suleiman diz que vai tirar um jipe do porão para que Mezu possa limpar a cabine, e as formigas nunca mais o devorarão. Infelizmente, Mezu só recebe risos dos americanos depois de contar o que aconteceu com ele ontem à noite e as formigas. Em vez de matar as formigas, Suleiman sugeriu alimentá-las. No entanto, Mezu repensou as perspectivas de Suleiman depois de vê-lo alimentando as formigas para afastá-las, dizendo que um homem como ele nunca vai sobreviver à guerra porque ele não consegue nem mesmo matar as formigas. Depois de um tempo, as tropas finalmente chegam à Coreia do Sul, quando os cidadãos do país os recebem. Depois disso, o comandante já dá as ordens para fazerem as malas, pois eles irão diretamente a Daegu para se encontrarem com os soldados sul-coreanos. Ao chegar, o Major Fuá informa às tropas que, apesar de tomarem as terras dos soldados norte-coreanos, as forças de manutenção da paz são levadas de volta ao inimigo para suas fronteiras e libertam a Coreia do Sul da invasão. Portanto, agora é hora deles darem o golpe final nos muros em Kunuri. Felizmente, as forças armadas turcas se engajarão em combate próximo com os soldados norte-coreanos para ajudar os sul-coreanos. Mais tarde, Ali e Mezu discutem sobre o americano que os enviou para Kanuri para demonstrar a sua desconfiança em relação às tropas turcas, por colocá-las atrás das linhas. Então, Mezu pergunta a Ali se ele quer ser bom para o seu país como um verdadeiro patriota, ou se quer caçar comunistas. Por causa disso, Ali pergunta de que lado ele está, dando a Mezu um motivo
motivo para pensar que Ali é um espião. Felizmente, Ali e Mezu param de discutir após a interrupção de Suleiman, dizendo que ele foi enviado para a fronteira. Entretanto, os soldados norte-coreanos de repente atacam a base, enquanto eles estão conversando. Então, Ali, Mezu e Suleiman vão imediatamente ao quartel-general do coronel Selar e descobrem que ele está conversando com Fuá, informando que eles tinham uma ordem para entrar em contato com o 9º Corpo Militar em caso de emergência. Infelizmente, as comunicações não estão funcionando, então ele precisa de permissão para fazer uma viagem, que Suleiman se voluntaria, enquanto Ali vai para ser o intérprete. Mais tarde, os três dirigem até o local, quando os soldados norte-coreanos atiram de repente em seu veículo, fazendo-o explodir. Depois disso, Ali ataca o inimigo, matando-os com a sua pistola. Depois ajuda Mezu a se levantar e saltar para o outro carro. Em seguida, o coronel Selau ordena aos rapazes que tomem a floresta. Entretanto, de repente, eles ouvem um barulho enquanto caminham, permitindo que eles peguem as suas armas se alguém atirar do nada. Depois disso, Suleiman se voluntaria para descobrir de onde vem o barulho, quando de repente vê a inocente Seul segurando a sua mãe morta dentro da floresta. Seul então chora, depois que Suleiman a carrega para longe do cadáver que se espalha pelo chão. Depois, eles levam Seul ao comando do 9º Corpo Militar, enquanto Silau e Mezu também informam ao comandante sobre a situação em sua base. Enquanto esperam do lado de fora, Ali sugere nomeá-la, já que não podem falar com ela devido à barreira da língua. Então, Suleiman inventa o nome Ayla, porque a encontrou sob o luar. Enquanto isso, o comandante americano convoca uma reunião e depois lhes diz que a guerra é apenas o começo, pois os norte-coreanos não estão sozinhos agora, por causa da sua aliança com o exército chinês. Tecnicamente, nenhum dos lados está sozinho, pois as tropas turcas também estão ajudando os sul-coreanos, além dos americanos. Depois disso, o comandante americano envia um veículo a caminho da rota secreta, enquanto comanda seu operador de rádio chamado Capitão Cade para fazer companhia a eles. Mas o comandante americano se recusa a trabalhar com eles como uma equipe e ordena ao tenente que os guie. Depois disso, eles vão para a rota enquanto levam Ayla com eles. Suleiman parece estar tentando convencer Ayla, pois ela se recusa a sair de dentro do jipe, depois de parar no meio da estrada. Enquanto esperam, as tropas planejam qual é a melhor rota para o Kunuri. Depois disso, Selau ordena a Suleiman que conserte o seu jipe, quando de repente Ayla agarra seus braços, dando-lhe um sinal para não deixá-la ir. Então, Suleiman coloca Ayla em cima do veículo, enquanto ela o observa consertando o jipe. Depois que Suleiman a coloca ali com sucesso, o soldado norte-coreano atira no sul-coreano, que tenta carregar Ayla. Eventualmente, Suleiman e suas tropas se envolvem em um tiroteio, enquanto ele esconde Ayla no jipe. Em seguida, Suleiman atira uma explosão de bomba, usando uma garrafa com gás para matar os inimigos que chegarem. Por sorte, Mezu e sua equipe ouvem isso e imediatamente os resgatam. Mas Suleiman quase morre depois que o inimigo esfaqueia o seu ombro inferior direito, quando de repente Lee atira nele e salva Suleiman. No dia seguinte, Suleiman vê Ayla segurando sua mão, enquanto espera que ele acorde. No entanto, Mezu o informa que os coreanos querem levá-la, mas Ayla se recusa a ir com eles. Então, Lee intervém e se prontifica a falar com a base. Felizmente, a sugestão de Lee é aceita, na qual eles manterão as crianças na sede até que seja construído um lugar seguro para elas. Enquanto isso, Fuá informa a Suleiman que a guerra está pior, então eles se retirarão, avançarão e se mudarão constantemente. Mas Fuá discorda de levar Ayla com eles, então ele ordena que a deixem com Sadiq. Depois disso, Sadiq assegura a Suleiman que eles tratarão Ayla como sua filha e até mostrarão a Suleiman as roupas que ele fez para ela. No entanto, Suleiman luta para deixá-la para trás, enquanto Ayla continua a segui-lo. A teimosa Ayla se esconde no jipe de Suleiman, depois que Sadiq coloca algo em seu veículo. Tecnicamente, Suleiman entra no carro sem saber que Ayla está escondida nele. Mais tarde, Ayla corre em direção a Suleiman, que está recebendo reconhecimento do capitão sul-coreano. Não lhes deixando escolha, eles levam Ayla para o quartel-general e Fuá dá a Suleiman um vestido e sapatos para a menina. Suleiman passa seus dias cuidando de Ayla, enquanto também faz os treinamentos com as suas tropas. Enquanto isso, Ayla luta para dormir depois de ouvir o relâmpago do lado de fora. Então ela caminha em direção à cama de Suleiman para dormir ao lado dele. No dia seguinte, Mezu conversa com Suleiman para sugerir que Ayla aprenda turco. Assim, eles passam seu tempo livre educando Ayla e deixando-a assistir filmes. Dias depois, Suleiman chora emocionado, depois de ouvir Ayla chamá-lo de pai. Depois da choradeira, Ayla corre em direção a Suleiman para dizer que ela ouviu algo dos soldados turcos, dizendo que ele vai morrer. Então, Suleiman a tranquiliza, dizendo que os soldados estão falando de Suleiman, o sultão. Depois disso, Suleiman, Mezu e Ali levam Ayla a Tóquio para as férias das crianças e lhe compram alguns vestidos. Ayla está gostando da sua ligação com eles. No entanto, Suleiman está preocupado, depois de colocar
colocar Ayla na cama, pensando que terá que deixá-la quando ele voltar para casa na Turquia. No dia seguinte, Sadiq informa a Suleiman que alguns aldeões encontraram Ayla, imaginando que eles também tenham encontrado a família dela. Depois disso, Sadiq diz que eles querem levar Ayla, então Suleiman deve levá-la até eles. Caso contrário, eles estarão em apuros. Suleiman então adverte Sadiq para não contar a Ali, enquanto caminha em direção a Ayla para traduzir o que está escrito no papel. Depois disso, Suleiman instrui a Ayla para ouvir o rádio, enquanto ele vai dar um recado rápido. Mais tarde, Suleiman vai ao endereço que Sadiq lhe deu. No entanto, ao entrar na casa, um bandido norte-coreano lhe dá um soco repentino, enquanto Ali começa a entrar em pânico, depois de descobrir que Suleiman está desaparecido. Então, Ayla os ajuda a encontrar Suleiman usando a bicicleta de Sadiq. Felizmente, Ali e Sadiq chegam na hora certa e o salvam dos bandidos. Enquanto corria para escapar, Suleiman pergunta o que Ali disse, então ele responde, dizendo que o exército lá fora os levaria se eles não o deixassem ir. Por sorte, os três voltam para a base, antes que Fuad descubra que eles estão desaparecidos. Enquanto isso, Suleiman procura a ajuda de Ayla para conseguir um sinal com Marilyn Monroe para Ali. Tecnicamente, Suleiman fez um acordo com Ali como pagamento para resgatá-lo na outra noite, porque Fuad ordena a Ali que se encarregue de arranjar as armas, falhando em comparecer ao mini-show de Marilyn em sua base. Felizmente, Marilyn recebe a atenção de Ayla e assina a foto com uma marca de beijo adicional. Entretanto, Ali é subitamente morto por um franco-atirador norte-coreano na fronteira. Um ano depois, Fuad anuncia que eles finalmente estão voltando para casa. No entanto, Suleiman toma a decisão de ficar por mais um ano como voluntário. Então ele envia uma carta a Nuran para informá-la sobre a sua situação e depois se despede dos seus amigos. Felizmente, novos homens chegarão, mas somente Suleiman ficará na Coreia do Sul para cuidar de Ayla. Mais tarde, o coronel Celal chama Suleiman para o seu escritório. Ao chegar, Celal informa que eles têm um navio de desembarque saindo na sexta-feira. Infelizmente, ele enviará Suleiman com ele, pois ele vai ser o comandante dos novos oficiais turcos. Fuad o interrompe então, dizendo que o seu exército construiu o orfanato prometido em Suwon, para o qual Ayla será levada. Não lhe dando escolha, Suleiman leva Ayla para sua nova casa, a escola Ankara. No entanto, Suleiman acaba decidindo levar Ayla em uma bagagem isolada para ir com ele no navio de desembarque, mas ele não vai para casa com ela depois que Mesut descobre que Ayla está desaparecida. Ainda assim, ninguém se atreve a apresentar uma reclamação a Suleiman por causa do seu desempenho impressionante como militar. Então, antes de Suleiman partir, ele promete a Ayla que voltará para buscá-la. Infelizmente, Suleiman descobre que Nuran se envolveu com alguém depois que ele se foi, então ele imediatamente envia algum dinheiro para voltar para Maras e se casar com Nimet. Entretanto, seu casamento parece infeliz, pois Suleiman só pensa em encontrar Ayla depois de voltar para sua cidade natal. Então, Nimet o ajuda a encontrar Ayla, dizendo que ela já é sua filha também e fará o que for necessário para encontrar a garota. O filme termina 47 anos depois, onde Suleiman volta para sua casa. Em seguida, Suleiman recebe uma foto dele com Ayla para relembrar o seu momento com ela durante seus dias militares na Coreia do Sul. Suleiman ainda continua pensando em Ayla e sonha com a visita dela à sua casa na Turquia. Por causa disso, Nimet o informa que um jornal da Coreia telefonou e quer ajudá-lo a encontrar Ayla, mas somente se Suleiman concordar em transformar a sua história em um documentário. Desesperado para ver Ayla novamente, Suleiman concorda e deixa que os jornalistas encontrem Ayla para ele. Após anos de esforços, Suleiman finalmente se reencontra com Ayla na Coreia do Sul. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.